anos, 60 anos. Agora, doutor, esse presidente do Botafogo, eu acho que esse aí é dinheirudo. Porque ele já está falando em Cavani, em Suárez, né? O John Textor, né? Já tomou um funcionário do Flamengo, que era da preparação física, e levou, por indicação do Jorge Jesus, para lá. Quer dizer, então, olha... Mas isso investir em pessoal na arrancada não quer dizer que vai pagar dívida. Nós tivemos clubes também que investiram. Agora... Quer dizer, existe um aporte interessante na arrancada e é importante. Esse clube que levou aí o teu amigo Miguel Ángel Ramírez... o Charlotte. É o Charlotte, né? Ele é de um investidor, estava há tempo tentando entrar no primeiro nível do futebol americano, que lá tem um leilão, né? Aí ele tem que pagar para entrar. Aí, pessoal, né? O Ramírez chegou lá e disse, onde é que o senhor treinou? Treinei o grande Esporte Clube Internacional, que um dia ganhou do Barcelona. E antes, onde é que o senhor treinou? Independiente del Valle. Independiente del Valle, as divisões de base da Grécia e no Catar. Que, aliás, não sei se chegou essa informação já para vocês, Peñarol ontem se tornou campeão sub-20 da Libertadores, em cima do Independiente del Valle, tá? Que é uma competição aí relativamente nova. Jogou no grupo cenário, do Inter, ganhou do Inter. Mas o que se fala lá no Uruguai, vitrine e jogadores jovens se lançando com projeção internacional nessa questão da sub-20. Foi até uma conquista inesperada, porque o Independiente del Valle era muito melhor que o Peñarol. Peñarol ainda jogou sem 5 titulares, 4 com Covid e mais um com lesão, e jogou sem o técnico também com Covid. Deu de quem? O Independiente del Valle. Foi 1-1. Na verdade, foi 1-1 e ganhou nos pênaltis. Com todo esse nível de dificuldade. O Miguel Ángel Ramírez não estava lá no Independiente del Valle. Mas ele foi campeão quando ele estava. É isso. Então, por isso. Miguel foi campeão. O Ramírez foi campeão quando estava. Ele foi campeão da Sul-Americana. Sim, da Sul-Americana, que é mais difícil mais difícil. Mas, de qualquer forma, essa vitrine que eu quero trazer aqui, essa informação, essa vitrine talvez seja uma vitrine importante para os grandes clubes, né? Que não estejam aproveitando jogadores que são promissores nos seus plantéis principais, né? Possam dar destaque e vitrine. E isso é uma discussão nos clubes. Não adianta eu contratar mais, não adianta eu investir mais na base, não adianta eu largar porque eu não vou ter vitrine. Eu não vou ter possibilidade desse jogador jogar e eu não vou dar vitrine para ele, eu não consigo fazer dinheiro. Então, a única alternativa é a questão do empréstimo, que eu comentei no último programa, né, que a FIFA quer barrar a quantidade de empréstimos, né? Limitar isso, que eu acho um desincentivo ao investimento. Mas, de qualquer forma, esse sub-20 aí é uma ótima vitrine. Eu acho que o Grêmio vai fazer com a transição essa aí? Podia. Vai ter que emprestar alguns jogadores. Vai ter que emprestar. Não tem jeito, né? No caso do Mas Grêmio... não pode emprestar? Não. Ainda pode. Ainda pode. Ainda vai pode. valer Vamos terminar com essa transição. E se fala, só para terminar essa questão do sub-20, se fala em criar um campeonato intercontinental para ter um confronto com o campeão sub-20 da Europa. Pois é uma ideia que foi lançada. Essa Libertadores deve crescer. Deve crescer bastante, né? Porque, na verdade, é um embrionário, a gente está tentando falar agora. No Brasil, São Paulo ganhou. Então, acho que nós temos que incentivar por causa da vitrine, é muito importante isso, né? E os jogadores são formados no clube. Mas eu quero voltar à questão das SAs, colocasse muito bem. Nós temos um outro entrave no Brasil, que se chama a cultura brasileira em relação à questão do clube empresa ou as SAs, né? O Brasil não conseguiu ainda, pelo menos os dirigentes brasileiros, não conseguiram assimilar isso. E com os benefícios e os malefícios que isso pode trazer, né? Então, isso passa já no passado, nós tentamos, de todas as formas possíveis, trazer para os clubes as informações e dizer que nós tínhamos que crescer com isso, avançar com isso, porque isso era uma questão internacional. Está avançando na Europa, avançando na Inglaterra, avançando nos Estados Unidos, e nós temos aí clubes como o Cruzeiro e o Botafogo num repente. Porque o Cruzeiro não se preparou para isso. O clube também tem que se preparar. Não é da noite para o dia que eu vou me transformar em clube empresa, está resolvido. Nós temos uma série de questões que devem ser resolvidas. Esta é uma delas. Mas tem sido rápido, hein? Mas rápido para os quebrados. Para os quebrados. É isso. Quando se lançou tu não pode ser pela necessidade.
Tu tem que ser parceiro, tu não pode ser o parceirinho e outro parceirão. Exatamente. E o que vai acontecer Foi é isso, pela né? necessidade. Essa a dívida é impagável. Esse grupo que está por trás do Ronaldinho, né? O Ronaldo Fenômeno, que acabou entrando no Cruzeiro, evidentemente que não vai pensar que é o Cruzeiro, que é o alguém disse... Ele se atrapalha com outras coisas. Com dinheiro ele não se atrapalha. Não, e ele tem um grupo por trás dele que também faz muito isso. Às vezes confunde se é homem ou se é mulher. Não. Mas, pô, isso é um passado. Mas bota uma nota de dólar e uma de real, vê se ele se atrapalha. Não. Depende de onde vier a nota de dólar e de real também, né? Não, eu só estou dando sequência. Vai. Mas isso é importante, mas essa cultura que se diga, olha, o Cruzeiro, vamos pegar só o exemplo do Cruzeiro, o Cruzeiro se viu obrigado, viu a necessidade de bater na sua porta e vamos transformar dessa forma. Gente, mas será que o Cruzeiro, o Clube Cruzeiro estudou isso? Ele está em condições de fazer? Ele tem... Não tinha alternativa. É aí que está, não pode ser assim. Se lá atrás, e outro exemplo que eu trago, o presidente Fábio Koff, lá atrás já pensava nisso, né? Mas dizia o seguinte, o Mário Sérgio, o problema do Brasil é a cultura brasileira em relação a isso. Porque em muitos clubes do Brasil, e acho que isso mudou bastante, mas naquela época, ser presidente é um hobby, entendeu? É um passatempo. Evidentemente que eu estou exagerando, mas era o que estava acontecendo. Não, eu sou lá, eu vou ser presidente. Gente, nós temos que ter executivos formados na questão não só do futebol dentro das 4 linhas, mas executivos formados em administrar clube de futebol como clube de futebol. Tu não vai transformar um clube empresa da noite para o dia. Isso não dá, não tem como. Nós temos uma série de diferenças que nós temos que ajustar entre empresa e clube. Alguns recuaram, né? O Atlético Paranaense recuou. O próprio Vitória quase faliu. Né? Onde é que está o Paulista, o admirável Paulista que deu o pontapé inicial disso? Não existe mais. É que se fizer a questão das SAFs, lá nos países de língua espanhola, as SADs, Sociedades Anônimas Desportivas, e a Alemanha já tinha esse tipo societário, a Inglaterra mas também já tinha. Mas eles crescendo. Sem essa legislação não existia a tranquilidade financeira, o suporte jurídico financeiro para o investidor, porque o investidor ele entrava, não tinha poder de mando e assumia a dívida do passado. Então as pessoas não investiam no Brasil nesse sentido. Né? Agora, com a lei das SAFs, né? Sociedades Anônimas do Futebol, existe uma tranquilidade, salvo, né? Se o TST, o STF mais adiante quebrar entender inconstitucional essa questão da separação, né? Do sucessor não responder dívidas do passado, se isso se mantiver, essa lei ela dá a tranquilidade para o investidor. Porque o investidor não vai pagar dívida nenhuma do passado, ele vai dizer, olha, a parte de vocês está aqui, ó, se virem. Ele não vai nem negociar, ele vai simplesmente cumprir a lei. Ele só se torna responsável por 100% das dívidas do passado se ele deixar de fazer esses repasses obrigatórios, que são os 20% das ordinárias e 50%. Aí ele tem responsabilidade pessoal, vai responder... Ele tem uma prerrogativa com risco mínimo. Exatamente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai deixar aquele pedaço da operação, bom, você se vira, eu tenho 1 bilhão para pagar aqui, tem 2 milhões. O que você vai fazer? Aí ele vai pegar um lá, vai dizer, olha, você quer receber, eu pago 30% da dívida. Aí ele vai chegar lá e aqueles que derem muito desconto, ele vai pagando. Os que não derem, ele não vai pagar. Né? Então, evidentemente que será um calote, pode anotar isso. Porque será um grande calote. O credor antigo, pelo menos, ele fica sem condição de buscar a penhora de alguma coisa que não tem mais. Porque aí nessa operação verte também os ativos, exatamente. Verte estádio, verte... Aí ele fica naquela... Eu tinha uma dívida com o clube, quando eu vinha eu tinha certeza que eu recebia ou teria como buscar, agora não tem mais. Não, então, porque os ativos se vão... Aí é que está, é o que eu estou dizendo, nós temos que examinar muito bem isso, esse equilíbrio que se quer, entendeu? Acho que nós caminhamos para isso, acho que não tem volta, mas nós temos que... Não pode ser... Como não tem volta, Grêmio Internacional não querem. Não é a questão. Daqui a pouquinho eles vão ficar numa disputa onde os que querem e conseguiram fazer de uma forma tranquila vão ficar anos na frente. Em termos de futebol, é um bom em termos negócio. de capacidade. Ele pode se tornar um bom negócio. Para o quebrado, eu não falo de ser bom negócio. Para o quebrado é a salvação da lavoura. Aí para o quebrado. Aí dentro daquela outro perfil de dizer o que é melhor. Até pode ser que um outro
O Grupo City está procurando o clube aqui no Brasil. E se ele entrar pela estrutura que tem, vai acabar em seguida na Série A, vai ser mais um grande. Está procurando. Que agora ele tem segurança jurídica. Que a diferença financeira vai ficar muito grande. Então, eu acredito que os clubes que não têm a necessidade financeira vão relutar muito em entrar, porque você vende a operação, você não manda mais no clube. O investidor quer mandar, ele quer ter o controle. Você vende a operação. Mas não tem óbvios que eles não deem uma garantia. Agora, né? será que daqui a 10, 20 anos não vai ter alguns que entraram e os outros não vão ter esse dinheiro todo e aí não vão ser Mas obrigados? é isso que eu falei, Dudu. Né? É isso que eu falei. Pode Na ser. verdade, nós vamos criar, nós vamos continuar criando. Aí o REC, no alto saber dele, ele vai dizer, mas nós já temos o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro. Mas tá bem, mas foi acontecendo pelo investimento. O Flamengo... sempre se dizia, olha, o Flamengo, quando se organizar, vai ser o maior clube do mundo. Eu estou exagerando também. Só que o Atlético com uma dívida muito alta... o Atlético tem um outro problema. O Atlético tem um passivo ali que ele vai ter que resolver. O Palmeiras também tem uma dívida também muito alta, casualmente, 2 clubes aí que estão na ponta, né? Mas e o Palmeiras continua fazendo dívida, né? No meu modo de ver, dívidas incompatíveis com o seu tamanho, tá? O próprio Corinthians, que é um time de massa, né, e um time que está na capital financeira ali do país, não conseguiu equalizar essa questão financeira, né? O Flamengo talvez seja a única exceção pelas receitas que tem, né, que esteja mais equilibrado em relação a esses 4 que foram citados. É verdade.